Hey guys, good morning! Gente, a dica de hoje é a seguinte. Sempre quando eu tô dando as minhas aulas de inglês, eu sempre bato na tecla com os alunos e sempre falo que nós precisamos começar a pensar em inglês. Nós precisamos começar a parar de traduzir do português para o inglês, colocar o inglês no dia a dia. Tudo isso são fases, né, e passos que a gente vai seguindo para conseguir fazer com que a nossa cabeça pense em inglês, porque assim a gente vai parar com aquela mania de traduzir tudo tão literalmente, e quanto mais, nossa cabeça funciona assim, quanto mais a gente vê alguma coisa, menos aquela coisa é nova, e é isso que a gente vai fazer com o inglês. E aí eu falo, gente, a gente tem que começar a pensar em inglês, daqui a pouco vocês estão sonhando em inglês, e sempre vem a mesma dúvida dos alunos. Teacher, como? Beleza, preciso começar a pensar em inglês, mas como que eu vou fazer isso acontecer? Então, essa dica é pra você. Eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer isso acontecer, tá bom? De forma simples pra vocês entenderem. O que acontece, gente, é o seguinte, por exemplo, aqui a gente tem uma garrafa. Em inglês, this is a bottle, right? Bottle é garrafa em inglês pra quem não sabe, mais uma dica. Bottle. O problema é que quando eu leio lá na minha frase, I wanna buy a bottle, eu quero comprar uma garrafa. Vocês veem essa palavra bottle e aí vocês traduzem ela para garrafa. Quando a gente chega na garrafa em português, vocês relacionam garrafa com esse objeto. O que tem que começar a acontecer é eu ler a palavra bottle, por exemplo, e relacionar ela a esse objeto. Eu não passo pelo português. Consegue entender? Então eu leio lá, this is a bottle. Eu li a palavra bottle, eu relaciono o que é isso. Isso é uma bottle, isso não é uma garrafa. Vocês conseguem pegar? Então, eu tenho que parar de passar por esse passo até com os vocabulários simples, tá, gente? Porque, claro, aqui nós temos alunos de todos os níveis e a gente precisa fazer fase por fase. Mas a gente começa com os vocabulários simples. Por quê? As palavras que são do inglês no português a gente relaciona normalmente, por exemplo, isso é um mouse. Em português eu chamo isso de mouse. Vocês não traduzem isso para chegar no objeto. Eu já sei. Mesma coisa vai acontecer com o inglês. Quando vocês virem uma garrafa, quando vocês virem um lápis, isso não é um lápis. This is a pencil, ok? Então, vocês têm que começar a pegar aquela palavra que vocês veem em inglês e relacionar ela ao objeto. Começando com o objeto, com vocabulários fáceis. Depois com verbos, por exemplo, to eat, que é o comer. Vocês não vão pensar que é comer, vocês vão relacionar com o ato de alguém comendo alguma coisa. E é assim que a gente começa. Quanto mais nós fizermos isso, o primeiro passo é isso. Eu tô explicando pra vocês o que tem que ser feito. Então, vocês vão começar a pensar nisso no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que quem assistir esse vídeo vai ver que isso vai começar a acontecer. Viu uma garrafa? Vai pensar em bottle. E aí, vocês vão começar a relacionar bottle, o nome da palavra em inglês, né? O nome do objeto, por exemplo, em inglês, com o objeto, sem passar pelo português. Não é bottle que é garrafa e garrafa é isso. É bottle que é isso. Dá pra entender? E assim a gente começa a pensar em inglês. É a primeira fase, é o primeiro passo. E aos poucos vocês vão ver que isso vai acontecendo, porque quando eu falo em inglês com os meus alunos de intermediário, de avançado, eles entendem. Eles não precisam parar para traduzir o que eu tô falando. Parece que a gente vai entendendo por osmose, sabe? As coisas vão entrando na nossa cabeça. Mas todos eles, para entender o que está sendo dito, começaram por aqui. A gente vê uma palavra, a gente relaciona com o objeto. Então, se você ainda não faz isso, essa é a dica que eu tenho hoje para vocês. Comecem, tá, gente? Comecem a pegar um nome em inglês e colocar ele na imagem no português. Porque pode ser um verbo, né? Pode ser um adjetivo, pode ser um objeto, que aí fica mais fácil. Então, eu sugiro vocês começarem por objetos, por palavras simples. Viu um lápis? Não pensa lápis, pensa pencil. Mas teacher, você falando assim é muito fácil. É verdade, é muito fácil. Porque comigo não foi simples assim, do nada eu comecei a fazer isso. Mas quando eu descobri que é assim que deveria ser feito, eu comecei a relacionar mais. Entendeu? Então, vocês descobrindo isso hoje, vocês vão começar fazendo isso aos poucos e vocês vão ver que o resultado ele vem. Tá bom, gente? Então, a English Tip de hoje é essa. Vamos começar a pensar em inglês? Para a gente começar a pensar em inglês, a gente precisa começar, primeiramente, relacionar as palavras, tá bom? Relacionar com o objeto, relacionar com a imagem, para a gente tirar o português de jogo e começar a pensar em inglês, ok? Have a good day!